Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Catálogo de Conversas. Hoje contamos com a participação mais que especial de um amigo meu de longa data, um cara que todos devem conhecer e que tem muito a agregar, muito a indicar e um verdadeiro conhecedor das artes, da cultura geek e pop em geral. Antes de tudo, faço aqueles recadinhos de praxe. O nosso e-mail continua ativo e operante, catálogogbc@gmail.com. Siga-nos também na nossa página no Instagram, Catálogo de Conversas. Por esses dois canais vocês podem mandar sugestões, críticas, dúvidas e outros comentários que acharem interessantes sobre algum episódio ou outro qualquer fator. Superadas essas questões, vamos à conversa a ser catalogada de hoje. Aqui finalmente no episódio com o meu convidado exclusivo da podosfera, Caio. Por favor, apresente-se. Meu nome é Caio Lopes da Silva, né? Vamos deixar isso daí bem claro, nome completo. Eu tenho 19 anos, futuro operador logístico aí, / dublador, que também tem essa luta aí, essa saga pra virar dublador. E é isso aí. Foi interessante você citar isso porque sua voz é fenomenal, né? Sua voz aqui precisava aparecer nesse podcast, aliás. Grandes dublagens e imitações que só quem conhece Caio tem contato, mano. É um deleite quando eu vou em festas e pessoas viram e falam lá, é o cara que imita o Bolsonaro. Aí é sensacional. Primeiro imitador, né? Antes mesmo dele. Lá pra 2014 ainda, né? O negócio é old school. Mano, pior que eu acho que se pá, eu sou a primeira pessoa a imitar o Bolsonaro, eu só não gravei. Mas antes disso eu nunca tinha visto alguém imitar o Bolsonaro. Mano, a coisa que é mais marcante, assim, acho que na minha vida dos ETs é você imitando, assim, meio que sem querer, mas o Bruno do Bruno Marrone, velho. Aquela imitação perfeita, mano. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu sonho com aquilo tem dia, tá ligado? Tipo, sabe, você deita assim, aí você sonha com aquilo acontecendo, aí você acorda e você fala, puta merda, era só um sonho, velho. Que bosta. Mano, e o pior é que, tipo, até hoje eu não sei o que me deu, velho. E pior que foi, eu lembro que vocês estavam cantando assim, mó de boa, aí eu tava de costas, né, mano? Eu nem tava muito tchum assim, aí quando chegou na parte dele cantar, eu soltei a voz, né, mano? E até hoje eu não consigo repetir isso daí. Quer dizer, eu repeti uma vez, mas ninguém tava por perto, então não conta. Conta essa vez. Encarnou o espírito do Bruno em você, né? Exatamente. Encarnou. Do mesmo jeito que de vez em quando encarna o espírito. Assim, todo mundo que eu imito, eu pego um pouquinho dos trejeitos e meio que encarna em mim. Infelizmente. Não queria que isso acontecesse, mas acontece. Então, pra quem não sabe, assim, né, imagino que bastante gente não saiba, eu conheço o Caio da escola, né? Ele entrou no CETES no 9º ano, né? É isso mesmo, Caio? Exatamente, no 9º ano. Uhum. E aí, amizade de longa data. Então, e desde o 9º ano, vulgo ano de 2014, desde que a gente ficou amigo, que eu não lembro exatamente em que momento foi, mas foi em algum momento nesse ano. Se bobear, foi naquele dia que eu acho que foi naquele dia que a gente tava na aula de ciência, e aí eu imitei o Pastor Metralhadora pra sala inteira ouvir, e eu tava com muita vergonha. Verdade, mas, né? Tinha as aulas do Will, né? As aulas do Will, lendário. Exatamente. Foi bem por aí mesmo. E bom, desde 2014 até o fim do ensino médio e até hoje, né, 2020, o Caio é um grande parceiro aí e ele é conhecido por todos pelo seu carisma e seu profundo conhecimento da cultura pop. Eu duvido que você faça uma referência na sua vida e o Caio não pegue. É uma coisa assim de outro mundo, mano. E aí eu ia dizer pra você, assim, pra efeitos de conhecimento da galera,
por que todo esse conhecimento, né? De onde vem essa influência? De como começou isso tudo, né? Como faz pra ser igual o Caio, né? Como é que... Como faz pra ser igual, cara? Primeiramente, seus pais têm que ser muito, mas muito nerds. Eu dei a sorte de ter pais maravilhosos. Meu pai e minha mãe, eles são maravilhosos. Meu pai, ele é muito fã de coisas da cultura pop. Quando ele era moleque, ele e os amigos dele, eles faziam uma vaquinha, né? Que meu pai, ele tava latinha e tal, entre outros trabalhos. E aí, com esse dinheiro, eles juntavam, ele mais uns 6 amigos, juntavam e para comprar quadrinhos. E aí, tipo, eles meio que ficavam revezando, assim, tipo, uma semana na casa de cada um e tal. E aí, quando meu pai foi crescendo, ele foi aumentando o gosto dele, tanto que meu pai, ele meio que aprendeu inglês sozinho, porque ele meio que jogava bastante videogame, né, que ele comprou com o dinheiro dele quando ele era moleque e tal. E é também uma fonte de inspiração, meu pai, assim, acho que é isso. E minha mãe também, ela ama ler, né, os livros favoritos dela são do Harry Potter, pra você ter uma noção. E eu fui criado nesse meio nerd, gosta de anime. Pra você ter uma ideia também, minha mãe ama anime. Todo anime que lança, minha mãe assiste. Todo anime novo que eu vejo, fala assim, mãe, é um anime assim, assim, assado. Vamos assistir? Vamos. E eu acabei arrastando meu irmão também. Todo mundo tem que estar um pouquinho dentro dessa bolha. É muito legal, né, ter essa reunião assim em família, porque eu tive muita influência da minha mãe nas coisas que eu gosto, né? Uhum. Inclusive música, alguma parte de cinema também, enfim. Mas minha mãe não é profunda, assim, na arte da nerdice, né? Ela arranha ali, né? Arranha ali os esquemas. E meu pai nada com isso, né? Mas aí é legal você ter um núcleo familiar que gira em torno disso, né? Porque você aprende muito mais, você curte essas... Bom, pra quem gosta, no caso, né? Exatamente. Deve ser muito legal. Não, é bem interessante, porque tipo, tem uma das séries que eu mais gosto, é a série favorita do meu pai, que é Arquivo X, mano. E Arquivo X eu acho sensacional, porque tipo, ela engloba vários aspectos tanto da cultura pop quanto da questão da ficção científica e tal, e é bem aprofundada, assim, eu acho que é um negócio que dá pra você aprender bastante coisa. E é muito legal. E voltando ao assunto de escola, né? Acaba que você é um dos grandes influenciadores do meu conhecimento de nerd, né? Porque você me indicou muita coisa boa, e até hoje indica muita coisa boa que muitas vezes eu nem sonharia em assistir ou consumir. Tem isso daí. Recentemente o fenômeno foi Community, né? Que eu ia começar a assistir, mas não tinha certeza, e você foi o juiz que deu a sentença a favor aí de assistir, e, mano, valeu muito a pena, velho. Velho, Community, eu tô assistindo agora pela terceira vez, eu acho, segunda. Eu acho que é a segunda vez. E mano, é sensacional. Eu acho, assim, o jeito que o Dan Harmon, o escritor de Community e de Rick and Morty, e eu gosto do jeito que ele escreve os personagens. Eu gosto que tem, tipo, mini arcos de desenvolvimento, mesmo sendo episódico, né? Tem os arcos de desenvolvimento que eles continuam durante esses episódicos, né? Que nem ele faz em Rick and Morty. E é sensacional, velho. Sensacional, sem palavras. Com certeza. Eu acho que muito além do que você falou, né, dessa harmonia no roteiro e entre os personagens, as atuações, eu acho que uma das coisas mais legais da série é essa continuidade, né? Que todas as informações, assim, são de certa forma importantes, né? Nada fica pra trás, né? Não tem aquela questão de, nesse episódio acontece isso, mas episódio que vem todo mundo esqueceu, sabe? No episódio que vem meio que continua a partir daquilo, né? Exatamente. Tanto que eu gosto muito do final da segunda temporada, que é o paintball do Velho Oeste. Aí, tipo, ele é dividido em 2 partes de tão bom que ele é, velho. Esses episódios temáticos são fantásticos, né? Mano, é muito bom. Tem também aquele... eu acho que eu sou muito ruim de lembrar de nome de episódio, mas o único episódio que eu lembro o nome, que é Teoria do Caos Remediável, acho que é assim que é em português, que é o episódio das linhas do tempo. O episódio é incrível, nossa. É incrível. Terceira temporada, episódio 4, lembrei aqui.
sensacional, gente. Fica a indicação pra todos aí, os ouvintes, a assistir essa bela série, principalmente esse episódio. Aliás, uma pessoa que eu já quero aproveitar pra xingar a primeira vez aqui é o Vinícius Card. Tá adiando 3 vezes o episódio, né, pra gravar. E eu falei pra ele hoje, né, a gente tava falando do... esqueci o primeiro nome do ator, mas o segundo nome é Esposito, que ele faz o meio-irmão o Giancarlo Esposito. A gente tava falando dele ontem, aí hoje eu falei pra ele, ele faz Community também, né? Aí ele falou, então quer dizer que ele faz uma série merda, né? Não sei o que. Aquela coisa que o Vini sempre faz pra tentar se sair por cima, né? Então fica aí 2 xingamentos a esse arrombado aí. O moleque é muito babaca, ó. Você aí, pai de família que tá escutando o podcast, guarde sua filha, peça pra ela não escutar Arctic Monkeys, porque senão o Vini ele vai pra cima. Não tem jeito. É um predador aí. Se afastem dele, entendeu? Não se afastem desse monstro. Bom, Community precisaria de um episódio todo só pra falar só sobre isso, né? Mas eu acho que até é um pouco específico, porque eu não sei quantas pessoas que assistiram, mas fica a indicação e no próximo episódio a gente com certeza vai falar sobre isso. Não, é que eu tô vendo uma tendência também, é que como o Community entrou recentemente na Netflix, cada vez mais as pessoas estão assistindo, né? Tipo... Sim, com certeza. Você vê que as coisas as séries que são um pouquinho mais antigas, que não são tão populares, quando elas entram em algum aplicativo de streaming, você vê que, tipo, no Twitter, dá um boom, assim, gigantesco, sabe? E aí a galera... É isso que causa o fenômeno dos revivals e episódios especiais e tantas outras coisas, assim. Com certeza, justamente. Eu mesmo não tinha escutado falar de Community, só muito tempo atrás tinha escutado falar. Nunca tive interesse de assistir, aí assisti um vídeo no YouTube, não lembro agora de quem que foi o canal, mas enfim, assisti e me deu muito interesse em assistir, e foi justamente ali naquela semana, naquele mês que a Netflix tinha disponibilizado no catálogo. Tanto que eu terminei em uma semana, eu engoli a série por completo, foi coisa de louco. E é engraçado que depois que eu fui ver que tinha na Amazon Prime também, porque eu também tenho Prime, né? Aí eu assisti tudo pela Netflix achando que não tinha no Prime, mas tem no Prime também. Então, é que também, tipo, o Amazon Prime ele sofre do mal, né, de ser ele é uma plataforma que tem bastante benefícios e tal, mas ele sofre de não ter uma interface tão da hora tão prática, né? Quanto a da Netflix, aí fica meio difícil você achar as coisas lá dentro. Eu queria falar de um assunto um pouco mais sério, mas sempre na base da piada, porque hoje eu tava conversando com a Ingrid, eu tava lembrando daquele incrível episódio do Melges, dos macacos e da baleia, né? Nossa, tá. Você prefere contar essa história ou você quer que eu conte? Você pode contar, fazendo favor? Porque tem uns detalhes que eu não lembro. Bom, eu vou contar assim como eu lembro, qualquer adição ou correção você se oponha. Eu lembro que era uma aula de biologia, né? E a gente tinha aquelas apostilas, não sei se era do ser ou se era do ético, mas enfim. Era do ser. A apostila trazia na capa chimpanzés, assim, né? Macacos, chimpanzés ali, acho que eram 3 ou 2, enfim. E o Melges, né, que futuramente vai vir aqui nesse podcast, que é nosso amigo aí, o cara descontraído, da zoeira, faz muitos memes, dorme muito, né? Tá assistindo aula, né? E ele resolveu fazer uma piada infame com o Caio, né? Uma pessoa negra, né? Ele olhou pra apostila, olhou para o Caio, olhou para o professor, olhou pra apostila para o Caio, isso os dois na primeira carteira, assim, da fileira, né? E aí ele mandou, olha, Caio, a sua família. E o Caio prontamente respondeu, Melges, pelo menos a gente já saiu da fase das baleias, né? Porque o Melges, como vocês devem imaginar, um pouco acima do peso, né? E a professora entrou ali num estado de inception, assim, de explosão interna, implosão, ficou olhando pros dois, tipo, mano, o que eu faço com essa galera, né? Por óbvio, o momento trouxe muito mais humor do que eu contando aqui, mas... Não, e eu lembro que eu queria adicionar que eu falei que bom que a gente passou da fase das baleias pra parar de falar da sua mãe. Foi isso que eu falei. Ah, essa parte eu não sabia, essa parte é nova pra mim. Tinha o xingamento ali, e eu lembro que na hora Edgar ficou extasiado também, entrou num momento assim de pura alegria,
Foi exatamente isso. Bom, foi muito bom o momento, né? Foi sensacional. E o gancho que eu queria puxar sobre isso, por uma questão mais séria, é que se você, enquanto negro, enquanto homem maravilhoso, esses negros maravilhosos, que nem diria o meme, né? Se você já enfrentou situações na escola, propriamente dito, ou depois disso, que foram constrangedoras nesse sentido, e como você lidou com isso? Ah, cara, teve uma vez, quando eu estudava, não no CETES, porque eu estudei no CETES 2 vezes, né? Estudei um tempo, saí, fui para outra escola e voltei no nono ano pro CETES, né? Nesse período que eu tava nessa outra escola, tinha momentos que, por ser também uma escola particular e ela era meio pequena, tinha poucas pessoas negras, né? Uhum. Basicamente tinha eu e mais uns 3, né? Isso contando meu irmão, né? Que também é negro. E teve uma situação uma vez que, tipo, uma menina, ela meio que... a gente era meio que obrigado a sentar em dupla. Isso eu acho que era no 6º ou 7º ano. A gente era obrigado a sentar em dupla. E, tipo, tinha essa menina que eu ia ter que sentar do lado dela. E aí ela meio que ficou, sabe, tipo, olhando meio que estranho pra mim, assim, com meio que uma cara de nojo, sabe? Eu não sei muito bem explicar. E aí o lápis dela caiu, e nisso que eu fui pegar, ela virou e falou assim, não precisa tocar no lápis, não precisa pegar no lápis. Nossa, que... E aí, tipo, isso, na hora, eu fiquei com um pouquinho em choque, eu entrei em choque um pouquinho. Mas como eu sempre tive a sorte de ter pessoas muito boas nessa época como professoras. Então, na época eu acho que era a professora Érica, forte abraço, professora Érica, me ensinou a ler. O que ela fez? Ela chegou na hora e ela pegou o lápis, ainda depois deu um esporro, que agora eu não lembro, mas foi um esporro maravilhosamente lindo para aquela menina e para o resto da sala. Para o pessoal entender que isso não se faz. E, é claro, depois, quando eu fui crescendo, né, sempre teve isso. Não tão forte assim, mas só aquelas brincadeirinhas e tal. Não sei o que, não sei o que. Eu sempre revido, né, falando o quê? Atingir no lugar... toca o coração da pessoa pra pessoa ficar magoada, que é o quê? A mãe dela, é óbvio. Você faz essa piada de se você é racista, sua mãe o quê? Tá na zona, obviamente. Resposta automática, né? Automática, é isso. Então, eu perguntei justamente nesse tom mais humorístico, porque, pra quem não conhece o Caio, e precisa conhecer, já digo de logo, assim, né? Se você não conhece o Caio, você precisa conhecer. O Caio é uma pessoa muito amável, muito bem-humorada, né? E geralmente ele agrada todo mundo à volta, né? É difícil o Caio desagradar alguém, pelo menos eu nunca vi isso acontecer, né? Rapaz, pior que é verdade. Ninguém no colégio, ninguém tinha, não gosto do Caio. Nunca escutei alguém falar que não gosta de mim. Justamente, né? E então, o Caio, ele... Eu fico espantado de saber que coisas acontecem, ainda mais levando em conta a idade, né? Que eu imagino que quando isso aconteceu, dessa história que você contou, devia ter o quê? Uns 9, 10 anos? Eu acho que era. Eu tinha uns 8, 9 anos. Então me espanta, porque imagino que o Caio não foi do nada que ele começou a ser um cara bem humorado e amável. E também porque desde pequeno as crianças já têm essa coisa, né? De preconceito, né? Pior que. Sabe, o que mudou a vida dessa menina foi o Márcio. Você lembra do Márcio? Sim, com certeza. Grande Márcio. Grande abraço pra esse homem. Quando ela viu. Exatamente, grande abraço pro Márcio. Quando ela viu um japonês negro, eu acho que ela entrou em choque e falou assim: tá aí, não tem jeito, não dá pra ser racista. Escapar, né? Não dá pra ser racista nesse universo. Aí ficou mais de boa. E outra coisa também que você falou que eu acho importante citar, né? Que você falou que nessa escola que você estudou tinham poucos negros, né? E não só lá, no CETES eu lembro que, sei lá, até 2014 era muito menos. Depois ainda melhorou um pouco, né? Até na minha sala, eu acho que antes de você, eu tive um colega que era negro e isso era no 5º ano. Então eu fiquei uns 4 anos na mesma sala sem ter ninguém negro, sabe?
Aham. Mas E, até no ensino médio lá também tinha pouca, né? Poucas sim. pessoas negras. Tipo, do primeiro até o terceiro ano, acho que a gente teve um total de 4 pessoas negras. Assim, o CETES, ele ficou caro, né, depois de um tempo. No ensino médio, ele já tava com um preço bem acima da média, tava na média do Suzano, né? Mas o CETES era uma escola barata quando eu entrei, assim, comparadamente. E mesmo sendo uma escola que, comparadamente, era barato, ainda assim, não tinha mais negros por causa disso, né? Então, assim, o que eu quero dizer é no nível de exclusão, né? Como é alto, né? Porque as escolas públicas aqui, mais da periferia de Suzano, mais das áreas longe do centro, a grande maioria de alunos são negros, né? Assim, é até estranho o pessoal falar, putz, um cara negro ele nunca estudou num colégio público, mas eu nunca estudei num colégio público, então eu não sei muito bem como é lá, mas eu acredito que realmente se eu tivesse estudado, pelo menos nem que seja um curto período de tempo num colégio público, eu tenho certeza que quando eu tivesse mudado lá em 2014 para um colégio particular, eu ia sentir o choque. Tipo, não encontrar pessoas que nem eu, sabe? Muitas pessoas que nem eu. Eu acho que eu ia entrar em um pouquinho. Tipo. Tinha uma coisa que no CETES a gente meio que eu achava interessante, não sei se era só idiotice minha, mas eu enxergava no CETES uma coisa meio assim de igualdade, assim, de relação, né? Não que não tivesse gente que não gostasse de outro, sempre tem alguém que não gosta de você e vice-versa. Tirando o Caio, né? Porque todo mundo ama o Caio. Impossível odiar o Caio. Não, eu ia perguntar pra você se essa minha visão é equivocada, mas eu não lembro de o CETES ter muito disso de preconceito, tanto em questão econômica, quanto social, quanto de raça, quanto de homossexualidade. Eu lembro do CETES ser bem harmônico, assim, tirando alguns indivíduos, assim, muito alheios à cultura da escola. Eu lembro de ser uma escola bem interessante nesse sentido, né? Tipo, parando pra pensar, o CETES ele era bem... ele é ainda, no caso... ele é bem culturalmente diversificado, sabe? Ele tem bastante gente, bastante grupos que interagem ali que, tipo, eu acho que na rua normalmente você não veria, sabe? Que nem, tipo, a sala do meu irmão, que tipo, os moleque meu irmão, os moleque trapper, né? Então, e o grupo dele, mano, tipo, é ele, negro trapper, um japonês e um evangélico, tá ligado? É o grupo full aleatório. E você vê que, tipo, todo mundo em pé de igualdade. Ninguém é maior que ninguém. Quer dizer, na real, eu acho que meu irmão é o líder dele, pessoal. Mas é isso aí, mano. Eu sempre tive muita facilidade dentro da sala de transitar entre os grupos, né? E você também. Eu lembro que você não tinha problema em falar com ninguém, mas eu lembro que eu fazia trabalho assim com o pessoal lá do fundão, fazia trabalho com a galera do canto, com o meu grupinho mesmo, tipo, não tinha problema. Transitava muito de boa, mesmo tendo diferenças assim grandes. Tipo, porque eu acho que também no colégio, como a gente se vê quer dizer, teoricamente era para acontecer isso, né, que eu vou falar. Como a gente se vê todo dia, eu acho que era pra gente tipo, tá acostumado com o que o outro faz, de como que o outro é. Eu acho que é isso, sabe? Por isso que a gente não tinha tanto esse problema pra interagir uns com os outros. Eu acho que as birras que o pessoal tinha mais um com o outro era mais coisa, tipo, que acontecia fora da escola. Entendeu? Aí já é outra coisa, mas dentro da escola eu acho que a gente era bem unidos no que era possível. Eu acho que esse acaba sendo um grande problema de uma escola elitizada, né? Que se você coloca lá 20 adolescentes brancos que usam o mesmo tipo de roupa, fala do mesmo tipo de coisa, ouve o mesmo tipo de música, frequenta a mesma academia, tipo, você não aprende nada, né? Você vive dentro de uma bolha. Exatamente. Eu acho que até é bom o CETES ser um lugar bem diversificado, porque se lembra, quando a gente estava no segundo ensino médio, pro terceiro, que eles estavam começando a aceitar o pessoal de intercâmbio, aquilo ali foi uma coisa, um negócio de outro mundo, sabe? Você conversar com um indiano e você conversar com um
um brother que é tailandês, sabe? Foi uma coisa de louco. Essa experiência foi muito boa mesmo, né? Porque eu lembro que assim, eu nunca falei inglês tão bem assim, mas eu enrolava, né? E eu lembro que tanto o Pete quanto o Atarva, né? Tipo, a primeira coisa quando eu falei com eles é se os caras perguntavam se podia beijar garota, né? Aqui, né? Ah, can I kiss the girls, né? Tipo, o Pete principalmente, que ele achava que na Tailândia nem no rosto podia beijar, né? Tipo, não podia nem cumprimentar beijando o rosto. Nem encostar na cabeça de outra pessoa, né? E é muito diferente essa cultura, né? A gente vê o quanto o mundo é grande, né? E quantas coisas diferentes tem. Quando você falou da Tarva, agora eu lembrei lá da chácara do terceiro ano, que a gente levou a Tarva ficou enchendo o saco do Melgis. O Melgis quase brigou com a Tarva. Aquilo ali, meu amigo. Aliás, eu queria voltar. Provavelmente esse áudio eu vou inserir antes, mas eu queria pontuar, né, que eu acho que ficou mês passado, que eu contei aquela história do Melgis, mas o Melgis não é racista, tá, gente? Só que assim, quando a gente entra num grupo e a gente vai pegando intimidade, a gente vai criando levels de piada, né? Você faz a piada nível 1, aí todo mundo aceita. Aí você faz a piada nível 2, como você já fez a nível 1, o pessoal aceita a nível 2. Então você vai fazendo assim uma nivelação das piadas até que chega num lugar ali que é o fim do poço, que é umas piadas sujas. Só que como você tá inserido no grupo, beleza, entendeu? Tipo, ok. Claro que se você fizer uma piada de cunho assim preconceituoso, você vai tomar de volta, exatamente, né? Mas ali tá mais envolvido com a harmonia do grupo, né? Então, assim, essa piada isolada pode parecer que o Melgis quis dizer outra coisa, mas não, tinha essa dinâmica, sim, né? Não que a gente faça isso com todo mundo. Não, a gente só se ofendia em grupo, viu, galera? A gente não ofendia todo mundo, não. É importante pontuar, senão vão cancelar o Melgis aí, já era. Não, aí já responsabilidade. É o lacrastes. não pode acontecer isso. Eu queria aproveitar que a gente tá falando de escola, né? Escola é engraçado que é um tema sempre bom de falar, né? Sempre tem assunto. Nenhum dos tópicos que eu coloquei aqui foi sobre brigas, né? Porque eu lembrei daquele episódio também de que a tia levou vocês pra coordenação de nada, por nada. Mas eu queria perguntar pra você qual a sua memória com briga na escola que você tem, assim, que você acha demais, assim, que você acha Nossa, diferente. tem uma muito boa. É quando eu tava no colégio antes de entrar no CETESP. Tinha esse menino que eu não sei, pode falar o nome da pessoa aqui? Eu acho melhor preservar, né? Mas você que sabe, se quiser falar, eu tiro depois. Então tá bom. Não, eu vou inventar um nome aqui. Tinha esse menino, o Pinguim Ácido 22. não, brincadeira. Não, é Pedro. É Pedro, vai. Tinha esse menino, o Pedro, que, tipo, ninguém gostava dele, mas, tipo, não é por não gostar, assim, de fazer bullying no moleque, não. É porque, tipo, ele não fazia esforço pra gente gostar dele, assim, sabe? Ele era uma pessoa muito inconveniente, era um moleque muito inconveniente, ele... pra você ter uma ideia, tipo, ele falava que a mãe... ficava falando que a mãe dele era médica e tal, até um dia que a mãe dele chegou na frente dos moleques lá e bateu nele, que pegou ele falando que a mãe dele era médica, deu uma surra nele e falou assim, não, eu sou enfermeira, tá? Ele tá mentindo, não cai na dele. Mas não é isso. É envolvendo ele, mas não é isso. Teve um dia que os meninos, eles ficaram muito irritados com ele. Eu não lembro por que agora, mas todos os moleques ficaram irritados com ele. E a professora, ela saiu. E ela ficou muito tempo fora. Ela ficou tipo uma meia hora fora. Quando deu uns 15 minutos que ela já tava fora, ele começou a atazanar todo mundo. E tinha esse menino, que é o Lucas, que ele... Como posso dizer? Ele era muito alto para a idade dele. E aí, o que ele fez? O Roger foi pra atazanar ele, o que ele fez? Ele catou o Roger pelo pescoço. Tacou o Roger no chão e falou assim, pra cima dele. Eu nunca vi tanta criança pulando em cima de uma outra criança que nem naquele dia. Eu incluso. Porque todo mundo tinha uma birra com esse moleque.
e todo mundo pulou pra cima dele. Foi lindo. Olha, eu nem sei quem é o Pinguim Ácido 22 aí, mas com certeza ele mereceu, mano. Porque imagina essa cena, um monte de pirralho pulando em cima de outra criança. Muito foda, mano. Não, e a gente ainda, pulou em cima dele, aí deu uns soquinhos, né? Porque soco de criança não dói, só o desse menino Lucas, que ele era gigante. E aí levantamos ele, botamos ele assim na cadeira dele, falando assim, fica quieto. E aí ele ficou quieto pelo resto do dia. Essas são umas brigas de escola que às vezes você olha pra trás e você pensa, nossa, que nada a ver, né? Que idiota. Não, mano, muito idiota, velho. Era só a gente ter, tipo, aguentado, mas como criança uns foguetes sem alma, né, velho? Aí deu nisso. Que você tá consumindo agora, acompanhando, que pra você, assim, todo mundo deveria acompanhar, que é muito bom. A primeira coisa que eu tô acompanhando, quer dizer, uma das únicas coisas que eu tô acompanhando agora é o Expresso da Manhã, que é a série da sim. Netflix. Eu tô adorando, porque tá bem diferente do filme, né? Pra quem não sabe, Expresso do Amanhã é um filme de 2015, 2016, que é do mesmo diretor de Parasita e é inspirado em um livro bem mais antigo, que é sobre, tipo, esse futuro próximo, onde a Terra, tipo, fica super aquecida. E aí um grupo de cientistas eles têm a ideia de lançar foguetes na atmosfera, foguetes com nitrogênio, para congelar o planeta Terra. Só que aí tipo, acaba dando muita merda e eles acabam congelando demais. Aí tem esse cara que é o Mr. Wilford, e ele desenvolve uma linha de trem que percorre o planeta Terra inteiro, com um trem, que é o Expresso do Amanhã, ou Snowpiercer, que é um trem de 1.001 vagões, que, né, vai receber os últimos sobreviventes da humanidade. Só que no dia do lançamento, né, da partida do Snowpiercer, um pessoal que estava sem o convite, né, sem o ticket, acaba invadindo o local do trem, tomando conta da parte de trás do trem, só que eles não recebem nenhum benefício. Pelo contrário, eles são eles são caçados e tal. Ele é dividido em castas, né? O fundo, a terceira classe, a segunda classe e a primeira classe, né? Quanto mais próximo da frente do trem, mais rico a pessoa é. E eu tô gostando bastante da série. A série tá bem legal e ela explora bem essa questão de divisão de classes e o livro até mais do que a série, né? Mas a série também consegue toca nesses assuntos de divisão de classes, superioridade e criação de ídolos, e como a gente, de forma inconsciente, a gente cria ídolos. A gente se apega em pessoas que não são nada e acabam sendo tudo. Eu queria pontuar isso que você falou, né? Eu só assisti o primeiro episódio da série e já assisti o filme, né, do Bong Joon-ho. Aliás, eu tenho tido viciado em cinema coreano, né, em diretores coreanos, e muito bom. E o filme é maravilhoso, é incrível, eu gostei muito, assim. Eu acho que o filme ainda tem pouco do que poderia comportar a narrativa, né, mas eu acho que principalmente essa questão de... Essa é a primeira coisa que você bate o olho quando você assiste, que você acha que é o ponto principal ali a ser falado, é justamente a divisão da sociedade em classes, né, ali dentro de vagões. Mas é muito mais profundo que isso, né, tem muita coisa. É um filme que eu gostei muito. E você falando da série me deu vontade de continuar assistindo, porque a princípio eu parei de assistir porque eu tinha lido uma crítica meio ruim e eu desanimei de assistir, mas isso foi quando eu tava no terceiro episódio ainda, mais ou menos. Eu acho que, assim, é claro que infelizmente a série ela sofre de alguns pontos de atuação ruim, mas é isso aí. Infelizmente é isso aí. Mas, tipo, tem personagens que nem o Layton, que é meio que o líder do fundão, né? Que é interpretado pelo David Diggs, que é um cara que eu
Eu acho sensacional, ele é um rapper, ele atua no meu musical favorito e o maluco é sensacional. A atuação dele como Leighton, velho, ele manda muito bem, velho. Ele manda muito bem. Eu acho que vale a pena Eu vou conferir. com certeza continuar assistindo. Eu acho que a obra comporta muito, né? O meu medo é só ficar uma coisa meio. Queria alongar demais a série e fazer aquelas coisas assim que. Aí personagem se casa, personagem se mata, personagem. Sabe? Aquela coisa assim que fica meio. Nem para lá, nem para cá, que fica meio ali, tipo, sei. é tipo uma sociedade aqui normal. E os personagens vão se relacionando, aí traição. Tipo esses assuntos assim que. Qualquer série meia boca aí você acha, né? Então, isso aconteceu numa série que eu tava assistindo também nesses tempos, Shannara Chronicles, que é, tipo, a premissa da série é muito boa. Ela é inspirada em uma série de livros, né? E que conta a história desse menino, que é o Will, e a mãe dele morre, e aí ele sai lá do vilarejo dele, e ele meio que acaba descobrindo que o pai dele é herdeiro de um rei elfo, Putz lá, e que ele também tem esse sangue mágico dentro dele e tal. É bem clichêzão. Só que o universo é bem melhor do que a história, porque o universo é basicamente o seguinte: no ano de 2016, abriu uma fenda, saíram demônios e meio que a humanidade voltou, a magia voltou para a humanidade. E, isso é muito interessante. Só que do jeito que a série ela não explora muito isso, porque como ela é milhares de anos depois disso ter acontecido e já tem todas as raças consolidadas e tal, ela meio que não explora isso. A primeira temporada é bem legal, mas eu acho que dava pra... Como a primeira temporada fez a cagada de adaptar 2 livros, aí já sabe, né, meu amigo? A segunda temporada é uma bosta. Ah, mano, isso é o que dá raiva em muita série, né? Porque nem tem material pra fazer e os caras alongam pra outra temporada e, mano, desgraça total isso. Não, e pior, o que me dá raiva de Shannara Chronicles é que, além dos 3 livros que contam a história do Will, tem mais, uns 20 livros só sobre o universo de Shannara Chronicles, que é muito rico e é muito legal. Só que a série, é horrível, tá ligado? A gente tava falando de série, eu pensei agora no trailer do Fundação, né? Que finalmente vai ter uma série e, assim... Hype no máximo. Nossa, eu tô mas muito sempre eu evito ter hype pra não quebrar minhas expectativas e ficar decepcionado, mas mano, tomara que seja muito bom, velho, porque eu só li o primeiro livro, né, vou ser sincero. Eu também, eu só li o primeiro livro. Até um abraço aí pro Ceará também, grande fã dessa obra aí. O Ceará, ele leu, grande abraço pro Ceará, na real, mas ele leu todos os livros? Ele disse que ia comprar, eu sei que ele leu o primeiro, agora se ele leu os demais eu não sei, mas enfim. Eu li o primeiro num PDF cagado. Asimov é outra vibe, né? Um negócio assim, surreal, né? Muito gostoso de ler. Não, é surreal. E é muito bom, velho. Muito eu espero bom. que a série seja digna do nível de escritura dele, né? Do nível de literatura dele. Tô hypado pra caramba. Eu também tô hypado. Pelo que eu entendi, como cada livro tem milhares de anos um entre o outro, né? Eu acho que cada temporada, se tiver outras temporadas, cada temporada vai ser um livro. É, né? até meio confuso, né? Porque acho que o primeiro livro passa em... Enfim, a série se passa em vários planos, né? E eu quero ver isso na prática, né? Se eles vão fazer um esquema meio assim, ou se... Bom, enfim. Veremos. Eu também quero ver o pessoal virando psicohistoriador aí, ó, do nada. Nossa. Monte de psicohistoriador no Twitter falando, não, porque segundo a tendência X, daqui a 5 anos isso vai acontecer. E fora isso, todos os especialistas em Asimov que vão ter depois da série, né? Preparando porque todo mundo vai ter lido todos os livros umas 10 vezes quando lançar a série. E outra, rapaz, só de você ter assistido Eu, Robô e Homem Bicentenário, você já pode falar que você é um especialista em Asimov. eu quero ler o Eu, Robô, né? Porque o filme não faz muito jus à obra, né? Então eu quero muito ler. Não, né? O filme provavelmente não tem nada a ver com isso. Não, a única coisa que eu vi é que, o filme, ele tem um protagonista, né, o Will Smith, né, que é um cara porra louca, né, chega metendo bala nos robôs,
correndo, sendo que a série não tem esse negócio de ação, assim, né? A série é uma coisa mais filosófica, sociológica, reflexiva em torno do robô enquanto indivíduo, né? Exatamente, tanto que, tipo, Asimov dificilmente vai ter, tipo, conflito, ação e aventura. É mais... eu acho que o Asimov, ele bota as coisas no contexto de ficção científica pra fazer com que a pessoa leia, porque se fosse só, tipo, ele colocando tudo que ele pensa, assim, eu acho que é isso que ele pensa, tipo, as pessoas não vão ler, eu tenho que botar historinha aqui pro pessoal ler, mas ia ser muito interessante do mesmo jeito. Eu li aquele livro dele que é o Contos Elétricos, né? Que tem até a série na Amazon. E, mano, cada historinha, velho, são universos, assim, profundos e densos que, mano, é sinistro, cara, é sinistro. E uma dessas histórias do Contos Elétricos é uma sociedade onde as pessoas moram em bunkers, né? E o protagonista é um menino e o pai dele é anti-bunker, tá ligado? O pai dele tem uma casa convencional de madeira porque ele acha que isso é besteira, esse negócio de bunker, que é só o governo querendo empurrar coisa neles, né? E aí o sonho do menino é ter um bunker, tá ligado? O sonho dele, tipo, todos os amiguinhos dele da escola tem bunker, ele sofre bullying porque mora numa casa normal. Mano, é genial a densidade da história, assim, tipo... E essa é uma das histórias, tá ligado? Mano. Não sei se a série... Eu não assisti a série, não sei se os episódios da série são tão bons quanto as histórias do livro, mas imagino que esteja ali próximo. Eu também... Pra falar a verdade, eu sou... Infelizmente, eu não queria ser tão leigo assim, Asimov, mas eu sou um pouquinho, sabe? Eu sou bastante também. Eu só li Fundação e esse, mas tem muitos outros que eu gostaria de ler. Tem muitos do Asimov que... Você vê, assim, só os títulos já te fazem querer ler as histórias, porque elas parecem interessantes, porque o cara manda bem. Né? Aliás, eu ia esperar a Bienal desse ano pra comprar mais uns livros da Asimov, né? Porque os dois que eu tenho eu comprei na Bienal 2 anos atrás. Né? Mas aparentemente meus planos foram frustrados aí pelo coronavírus, então fica pra próxima. Tem Bienal esse ano não, infelizmente. Fico triste de não ter. Mais alguma recomendação, Caio? Deixa eu ver aqui. É que eu tô assistindo muita coisa diferente, muita coisa meio underground. Eu ando lendo bastante mangá também, mas não sei se tem alguma coisa interessante o bastante pra indicar pro pessoal. Bom, de qualquer forma, eu vou deixar o contato do Caio do Twitter nessa descrição do podcast aí. Quem quiser uma consultoria de mundo pop geek aí, ó. Ele cobra baratinho. Verdade, gente. Me sigam lá, @negroradiante. Tem aula de inglês também. O cara faz tudo, mano. O que você precisar. Não. Multitarefas, é isso aí. Bom, eu queria pedir agora pra você contar a história do seu Baby, grande Baby da família Dinossauro. Tá bom, eu vou contar aqui. Era finados, né? A gente tava na casa da minha avó. Meu pai. E aí a gente tava almoçando, né? E meu pai, ele sempre ele gosta de falar umas coisas assim com minha avó pra deixar ela meio em choque, assim. Aí ele falou assim que ele ia fazer uma tatuagem. Aí ela falou assim, não, fazer tatuagem não pode fazer, não sei o que lá. E aí eu falei assim, mas ele é adulto, né, vó? Se ele quiser, ele faz bem grandão assim nas costas dele a família dinossauro. Pra que eu fui falar isso? Aí o que aconteceu? A gente terminou de almoçar, né? Aí do lado da minha avó, ela mora num sobrado, né? Ela aluga a parte de baixo e mora na parte de cima. E ela tem meio que um mini quintalzinho, e desse mini quintalzinho dá pra ver tipo um terreno que tem do lado da casa dela, que é um terreno baldio lá. E aí minha mãe, ela virou e falou assim, Caio, vem aqui. Eu falei, que tá acontecendo? Aí eu fui, né? Ela falou assim, olha lá, olha quem tá lá no terreno baldio. Quando eu olho, pra minha surpresa e pra minha felicidade, quer dizer, pra infelicidade da minha mãe e pra minha felicidade, Baby da família Dinossauro.
num terreno baldio. Que surpresa. Que surpresa. O que a minha mãe fez? Ela tirou foto, né? Porque é um terreno baldio. Então, obviamente que vai ter morte e destruição no terreno baldio. Ela tirou umas fotos para ver como é que tava em volta. Ela falou assim, ele tá limpinho, ele tá meio sujinho, mas dá para pegar ele, dá para lavar ele e ele volta a ser novo. Aí o que eu fiz? Eu desci correndo, né? Porque eu achei que, obviamente, se eu vi, alguém viu e vai querer pegar também, é claro. Aí eu desci correndo, entrei no terreno baldio e, detalhe, no terreno baldio tinha vidro e tinha cobra também, coisa que a minha avó só falou depois que eu catei o baby, já tava lá na casa dela. Se ela tivesse falado isso antes, eu, obviamente, pegaria também, porque é o baby da família de Foi pegar o baby e parou no jogo de Pitfall. Parou no Jumanji. Basicamente. Mas é isso aí. Aí a gente trouxe ele pra casa, lavou ele, lavou e secou ele, e costurou, eu acho que o pé e a parte da fralda dele tá rasgada. E aí minha mãe costurou. E ele tá novinho. Lá no Twitter do Caio tem foto dele também, é um boneco assim, esplendoroso, é um boneco maravilhoso, mano. O boneco até se mexe sozinho, né? Tinha um vídeo meu há muito tempo atrás que eu botei no Facebook, eu acho que esse vídeo é de 2016, que eu tava na época lá da febre do fidget spinner, que eu girei um spinner, botei, eu não sei como, eu consegui fazer aquilo, mas foi de primeiro, eu girei um fidget spinner, botei em cima da mão dele e gravei. Sensacional, eu acho que ainda tá lá no Facebook, eu não sei, eu tenho que ver, depois. Eu acho interessante o tema, eu até pedi pra você falar essa história, porque Família Dinossauro é um seriado atemporal, né, que é antigo pra caramba, eu acompanhei assim pela Band, acho que passava na Band ou na Record, acho que era na Band mesmo, porque naquela época que eu assistia já era velho, tá ligado, pra mim, eu olhava como criança e falava, nossa, esse negócio é muito velho, né? Só que uma coisa muito legal do Família Dinossauro é as críticas que tem no seriado, né, tem até um negócio que virou meme um tempo atrás, os policiais marxistas do Família Dinossauro, você chegou a ver? Não, acho que eu não vi. Acho que eles estão assistindo TV, aí tá passando, tipo assim, um ladrão, assim, pichando um muro ou roubando uma casa. Aí chegam os policiais, assim, parado, você está preso, não sei o quê. Aí ele fala assim, não atirem. Aí os policiais falam, não, a gente nunca atiraria. Você é fruto de uma sociedade opressora burguesa. Aí ele fala... Aí ele começa a falar de roubo. Ele fala assim, se você parar pra pensar, meu filho, toda propriedade é roubo. Ele começa a explicar mais valia. É muito bom, velho. Eu vou até te mandar um vídeo depois. Eu vi no Twitter outro dia. Polícia, pare onde está! Vamos lá. Não atire. Eu entrego. Não íamos atirar em... Nós queremos reeducá-lo! Sabe, filho? Você é apenas o produto de uma classe econômica alienada, atacando porque você se sente impotente. Sim. E também sem amor. Você foi desestruturado pela estrutura de força da burguesia! É isso, Mas meu eu roubei um carro, eu sou ladrão! Bom, filho, se você pensar bem, toda propriedade é um roubo. Deixa eu explicar como o valor excedente dos trabalhadores está sendo explorado no mercado. E não só isso, o Família Dinossauro inteiro é uma crítica ao way of life, né, norte-americano, né? E tem vários episódios que falam de assédio, falam de preconceito. Tem muita coisa legal naquela série, mano. Merece ser assistida, mano. Sim, bom, sim. E é interessante você parar pra pensar porque essas críticas estavam sendo feitas, tipo, no final dos anos 80, tá ligado? E são válidas até hoje. São válidas até hoje. É isso que é bizarro. E eu acho que até por isso que a série foi cancelada, viu? Porque o pessoal não tava entendendo muito bem a mensagem que a série tava querendo passar e tava, tipo, só falando assim, ia lá, mano, os animatrônicos de dinossauro, muito bom, velho, muito bom. A tecnologia deles também, que eu acho que eles usam uma espécie de fantoche, né? É genial, né? Muito revolucionário, né? Como eu não sei, eu posso estar falando merda aqui, mas tipo, é um mocap, sabe? Um mocap, só que, tipo, com uns pontinhos na cara do maluco que tá usando a fantasia. Então, quando ele abre a boca,
o fantoche, a cabeça do fantoche abre a boca também, tá ligado? E pra época era muito revolucionário isso, porque você tinha programas com fantoches, né? Os Muppets, do Jim Henson. Forte abraço, Jim Henson. Sensacional. Com certeza tá ouvindo esse programa. Com certeza, lá do céu tá ouvindo, tá escutando. Tipo, realmente foi... ele inovou também nessa parte, porque tem o Cristal Encantado, sabe aquela série da Netflix? É dele, é de um filme dessa época. Sim. É dele, só que ele não fazia... Ele tentou fazer essa questão do mocap, só que não deu muito certo, então continuou como uns fantochão gigante, assim. E que também vale uma assistida. Cristal Encantado. Ah, velho, muito bom esse papo. Bom, a gente já tem acho que 1 hora mais ou menos de gravação, então acho que a gente pode encerrar por aqui. Queria agradecer, como sempre, aos ouvintes queridíssimos e principalmente ao meu convidado de hoje, o Caio, um cara maravilhoso aí, que com certeza tá convidado e vai aparecer em próximos episódios. Que isso, você que então é o maravilhoso da história aqui, mano. São graças a esses meus amigos aí que dá pra fazer o podcast, mano. Que se fosse todo episódio eu falando 50 minutos, acho que não ia dar muito certo não, velho. Vou fazer esse teste aí, mano. Acho que não daria não. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu, Caio. E a gente se vê por aí logo. Sigam o Caio. E queria ressaltar mais uma vez que o Vinícius Card é um arregão. E já era pra ter um episódio com ele, mas ele aparentemente tem medo de falar. É um monstro a ser evitado, né? Agora é um monstro a ser evitado. Queria até frisar aquela frase do Caio mais cedo. Se você é pai e sua filha tem estado meio indie, usando umas roupas meio diferentes, ouvindo umas músicas meio estranhas, toma cuidado, porque Vinícius Card pode aparecer na sua casa eventualmente como namorado da sua filha, mas é tudo mentira. Ele não quer namorada não, ele só quer... Bom, não precisa falar, né?